todos, quero agradecer a presença de todos. É uma alegria encontrar o fórum numa noite como essa. Quer dizer, então a gente tem talvez uma tristeza, uma palavra fraca, quer dizer, uma perplexidade e talvez uma alegria de poder encontrá-los num número tão grande essa noite, né? Esperar talvez desses atos uma multiplicação, né? Bom, a gente pensou isso, vocês sabem, nós estamos realmente, acho que agindo a partir de uma perplexidade, né? Então esse ato ele é organizado assim, de pronto, né? E então a gente gostaria de que isso pudesse ser uma roda de conversa, na medida do possível, que a gente pudesse se escutar, que a gente pudesse, a partir daqui, pensar mesmo numa rede de resistência, né? E de troca de ideias e de informação também, porque às vezes a gente quer ter uma tomada e uma participação e não sabe muito bem como se engajar e por onde. Eu acho que alguns colegas aqui vão poder dar uma direção nesse sentido, né? E então a gente pensou, nós vamos partir de 3 falas. O Rodrigo Pacheco vai começar falando, né? Um texto que ele apresentou em Barcelona, numa mesa sobre política, né? Numa mesa que tanto se propôs a falar a respeito da política da psicanálise e da política na cidade dos discursos, né? Daí, depois a gente vai seguir com uma fala da Ana Laura Prates e depois eu vou fazer também uma fala, tá bom? E a gente vai abrir para que a gente possa escutar o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, começamos agora. Rodrigo. Acho que é isso, então, né? Exatamente. Era uma mesa sobre política, né? Foi um encontro internacional dos fóruns, do campo da Escola de Psicanálise dos Fóruns. 20 anos de escola e as questões políticas foi escolhido pela nossa escola que nesses 20 anos, né, da nossa escola a gente pudesse falar das questões políticas em jogo, né? Uma articulação da questão política e ética da psicanálise, que se diz em política, na psicanálise, e da política na polis, né? Da questão do governar na polis, né? Ou seja, quando deve, depois a gente pode discutir isso, um psicanalista ou um fórum de uma escola de psicanálise se pronunciar frente a questões como essas que a gente tem vivido. Tá? Então vamos lá. Abro aspas. A política se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejamos ou não, ela permeia a nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. Fecho aspas. Essa frase de Angela Davis escancara algo daquilo que é estrutural do sujeito frente ao laço social e na sua relação com a polis. Somos um animal político. As questões referentes a como governar as vidas na cidade atravessaram e atravessam as diferentes épocas de nossa história de modo fundamental. Colocado por Freud como um de seus impossíveis, o governar foi retomado no campo lacaniano pela formalização dos discursos. Falar no que é relativo ao impossível pela via do estrutural, entretanto, não significa, em hipótese alguma, marcar um recuo do psicanalista frente a qualquer impossível. Pois, se fosse assim, poderia retroceder também o psicanalista em mais um impossível freudiano psicanalizado. Sabemos, inclusive, pela própria formalização do fim de análise trazida por Lacan e os avanços que ele trouxe a esta questão central dentro da nossa escola, que certa posição frente à impossibilidade estrutural pode levar o sujeito a uma saída cínica em seu final. Frente ao mal-estar na civilização e ao impossível dos discursos de mestria, Lacan propõe aos psicanalistas, dispersos e disparatados, um a um laço possível numa escola de psicanálise. Laço este que se pretende como alternativa ao cinismo, ao desamparo estrutural e ao real fundado numa lógica coletiva e não em uma psicologia de massas. Agora, quando e como deve um coletivo de dispersos e disparatados se posicionar frente a questões fundamentais na e da polis? Tal como a estrutura topológica do inconsciente, uma escola e seus fóruns também marcam uma extraterritorialidade na polis. No atravessamento dos discursos nas cidades, o analista não consegue e não pode ficar alheio. Não totalmente dentro, mas não totalmente fora, moebiano. Cada analista deve ter sua posição singular e particular, mas não isolado somente. Sempre que um discurso totalitário for na direção de um apagamento do sujeito,
sujeito este responsável pelas suas escolhas e que deve saber, mesmo que através de uma verdade mentirosa, da dor e da delícia de ser o que é, podem os fóruns do campo lacaniano se pronunciar enquanto um coletivo. Me parece, inclusive, que um fórum em sua relação com a escola pode ser um lugar privilegiado na inserção do discurso do psicanalista na polis, frente ao atravessamento dos discursos de dominação. Lugar privilegiado do discurso do avesso da dominação do analista, mas também do histérico, do discurso histérico, do sujeito, que reivindica sua posição própria no laço e se move contra os discursos do amo, universitário ou capitalista, que o tratam como objeto e que buscam fazer triunfar não somente a religião, mas também o racismo, a misoginia, a homofobia, a exploração econômica ou qualquer forma de segregação. Lugar que tem uma direção, a partir da ética do desejo, de uma política do sintoma, da falta do real. Como diz Lacan no Seminário 14, o inconsciente é a política. Aliás, fica aqui a pergunta do porquê pode o analista tomar o discurso histérico, também avesso ao discurso da dominação, como parceiro dentro das quatro paredes do seu consultório, e não o pode fazê-lo na polis. Em seus seminários, não era através desse discurso, do lugar de analisante, que Lacan dava fala à sua voz? Os fóruns, e não à toa o nome, pode permitir, me parece, que o discurso do psicanalista possa ser pronunciado para além do caricatural silêncio do analista. Silêncio este que é central em nossa clínica, mas que pode se confundir, na polis, com abstenção. E não podemos nos abster e nos silenciar quando certo discurso de mestria atropela de maneira totalitária os direitos do cidadão. A regulação do gozo no laço social é inevitável, sabemos. Mas entendo que nós, psicanalistas, em nossa lógica coletiva, devemos marcar os limites entre os modos distintos de se regular o gozo, utilizando os significantes que nos cabem e nos posicionando frente à sociedade quando estas bordas ultrapassam certa ética que nos é fundamental. Logicamente, sabemos que o sujeito do inconsciente não coincide de forma alguma com o cidadão de direitos. Nós, psicanalistas, estamos mais do que advertidos quanto a isto, inclusive produzindo extenso e denso material em nossas redes de pesquisa, seminários ou artigos de nossos fóruns de escola. Devemos, aliás, nos pronunciar também quanto a isto. Não podemos negar, entretanto, que o sujeito que reivindica seus direitos seja nosso parceiro rumo a um laço que possa ir numa direção subversiva na relação com o grande outro. Como poder se pronunciar a partir do discurso do psicanalista na polis, todavia, como poder se pronunciar a partir do discurso do psicanalista na polis, sem, todavia, deixar de tomar como parceiro estes sujeitos que reivindicam seu lugar perante os discursos de mestria totalitários? Responder essa questão não parece ser algo simples, mas não podemos deixá-la de lado. O mundo caminhou na direção de uma formação social e no regimento de suas leis a partir do que consideramos hoje por Estado democrático de direito. Estado, já que marca a regulamentação social e a governança baseada no discurso do mestre, inevitavelmente. Mas não qualquer discurso do mestre. Um discurso que garante aquilo que denominamos de universalidade. Uma universalidade que deve existir não para supostamente massificar os sujeitos e tratá-los como boiada, como dizem alguns, mas ao contrário, para que a universalidade dos direitos garanta a qualquer sujeito as possibilidades das diferenças radicais de existência. Entendo eu que, assim como não podemos equivaler formas distintas de Estado, também não podemos fazê-lo com as distintas formas de democracia. Neste sentido, me parece que uma democracia que caminhe cada vez mais para se tornar menos representativa e mais participativa vai na mesma direção que temos enquanto psicanalistas, rumo a um sujeito que possa cada vez mais se dar conta de sua alienação, que lhe é estrutural, e se responsabilizar por suas escolhas possíveis frente ao impossível, também estrutural. Uma democracia mais participativa pode possibilitar uma maior descentralização do poder sobre as decisões e escolhas do rumo que o ser humano tomará no laço social e na construção do mundo que quer para si, convocando a sociedade civil a se posicionar com os instrumentos políticos como referendos, plebiscitos, orçamentos participativos, ou a escolher sua reforma política. Descentralização esta, aliás, que está na base do Estado democrático de direito e de outro de seus princípios e diretrizes, a participação social.
princípios e diretrizes de um Estado democrático de direito que parecem poder se tornar parceiros da própria política que está no princípio da psicanálise. Enquanto o que causa o sujeito e a sua diretriz em relação ao que compreendemos como a direção da cura numa análise. Certamente, uma democracia mais participativa tem seus limites práticos. Dá mais trabalho e pode ser mais lenta. Mas como garantir uma verdadeira representatividade dos congressos argentino e brasileiro, para tomar aqui exemplos recentes, construídos essencialmente por homens brancos, misóginos e da elite social e econômica, para decidirem questões sobre as leis de aborto? Em nossos fóruns de escola, nunca recuamos em relação aos dispositivos, se é que os posso chamar assim, que exaltam as decisões tomadas pelo coletivo de um modo mais participativo. Vide nossas demoradas e importantes assembleias, seja nos níveis locais, nacionais ou internacional. Nossa direção quanto a isto parece bem clara. Por que deveríamos, então, nos eximir de discutir questões mais amplas da política na polis em nossos fóruns orientados pela escola e nos posicionarmos em relação a isto, se nem Freud nem o Lacan o fizeram? Né? Se distanciar, não se posicionar. Freud e Lacan não o fizeram. No mundo, de uma forma geral, mas mais especificamente nas periferias do capitalismo, como na América Latina, os representantes dos três poderes, em sua grande maioria, representam mais o capital que financiou suas campanhas do que a população que dirigiu seu voto ali onde se achou representada. Os donos do capital, cada vez mais concentrado nas mãos de poucos, como demonstram pesquisas recentes de economistas e cientistas sociais como Thomas Piketty, se aperfeiçoam nos modos de centralizar, dominar e alienar a população, já alienada em sua estrutura inconsciente. Capital este, supostamente acéfalo e desencarnado, num panóptico que dificulta aquele que deveria estar no centro da polis, o cidadão, em identificar as forças em jogo que o determinam. Sem um rei absolutista ou a encarnação do dono da fábrica, fica difícil saber contra quem se revoltar. Mas há de haver alguém para se cortar a cabeça. O impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula ou o assassinato covarde de Marielle Franco, nossa Angela Davis, estão aí para provar isso. E há de haver um novo salvador da pátria, agora já sem os limites claros do território de um Estado-nação, para se tornar um herói. No Brasil, claramente, desde ao menos o ano de 2016 para cá, vivemos uma drástica queda do Estado democrático de direito. Nossos representantes do poder judiciário, policial e militar ganharam status de heróis nacionais em uma parceria cruel e desleal com nossa mídia representante dos poderes do capital. Ressaltaram-se da autorregulação dos três poderes, tal como o um total e absoluto. Como sabemos, porém, o mal-estar só aumentou nesses últimos tempos. Como diria Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, mesmo após a queda do Muro de Berlim e da dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O totalitarismo do Estado centralizado e anacional do capital descentralizado e acéfalo não trouxe mais bem-estar do que o Estado socialista totalitário stalinista. Em nossos fóruns locais brasileiros e na Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano do Brasil, contudo, não temos tomado uma posição absenteísta frente a tantas arbitrariedades, no que se refere à queda do Estado democrático de direito. Temos nos manifestados por muitas notas de repúdio em relação a tais questões na polis. Vou falar aqui algumas delas. Nota contra a ação da Prefeitura e da Polícia de São Paulo na Cracolândia, no centro urbano da cidade, contra os usuários de crack. Nota contra a Lei 13.438, que visa tornar obrigatória a aplicação de um instrumento para detecção de risco precoce para o desenvolvimento psíquico a toda criança até 18 meses de vida. Nota a decisão judicial que promove a liberação de terapias de reversão sexual. Nota a proposta de alterações na política de saúde mental que mira interesses privatistas. Nota contra a execução covarde de Marielle Franco. Nota contra os atos do Estado dos Estados Unidos da América em relação às crianças imigrantes. Nota a outra proposta contra o Sistema Único de Saúde brasileiro, que visa acabar com o acesso universal à saúde, diminuir a participação social e defender os interesses dos planos privados de saúde. E não apenas por notas de repúdio que temos nos manifestados. Nossas articulações têm ido mais além, como demonstram, por exemplo, a roda de conversa que promovemos no fórum sobre o tema A Criança como Sintoma da Violência do Estado,
em uma sequência absurda de assassinatos infantis nas favelas do Rio de Janeiro após a invasão do exército nesses campos de batalha. Ou ainda as iniciativas psicanalistas na Polis, de Antônio Quinet, ou as conversas ato de Ana Laura Prats Pacheco, articuladas a outros tantos psicanalistas de nossos fóruns. Para encerrar, coincidentemente, marcamos este importantíssimo encontro, né, da internacional da nossa escola, que comemora seus 20 anos de existência na semana do 11 de setembro. Esta data, para além da queda das Torres Gêmeas do ano de 2001, que pode ser considerada como um marco histórico que escancara a falácia do término do mal-estar na civilização após a queda do regime socialista e a suposta superioridade do regime capitalista, também marca a tomada da Casa de La Moneda por Pinochet. Remete-se também à invasão do rei Felipe V e suas tropas à Catalunha em 1714. Andando pelas calles de Barcelona, lê-se nas bandeiras da Catalunha, colocadas em muitas janelas, as palavras liberdade e democracia. Independentemente da posição de cada um sobre as questões separatistas, territoriais e étnicas, o que quero ressaltar aqui é que a lembrança das adversidades históricas e a tomada de posição frente a elas através da palavra, do ato e da interpretação, os instrumentos do analista, deve nos servir para forjar a resistência e preparar um caminho que vai do luto à luta. Luta por certa ética e política. Luta que marca a lembrança de um sofrimento não esquecido frente às repetições das barbaridades cometidas na história, tal como mostra a emocionante e angustiante exposição temporária de Kader Attia aqui na Fundação Juan Miró, em Barcelona. Isso. Eu passo a palavra para a Ana Laura Prats. Alô, tá bom, pessoal? Sim. Boa noite. Não dá para dizer que é exatamente um prazer estar aqui, mas muito longe disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente poder sair das redes sociais e se encontrar corpo a corpo. Às vezes a gente se pergunta, inclusive ao longo desses últimos tempos, nos perguntamos várias vezes de que servia isso, qual o alcance disso, já que somos tão poucos e vivemos na bolha. Mas se não servir para outra coisa, pelo menos serve para nós cuidarmos de nós mesmos, o que já é bastante coisa, porque eu acho que algo que está ficando cada vez mais claro para todos nós, não é de hoje, porque acho que a gente já vem refletindo sobre isso faz algum tempo, independente do resultado dessas eleições, o pior já está entre nós. E uma preocupação muito grande que nós temos, e acho que também foi algo que a gente conversou bastante, é uma preocupação com os mais jovens. A gente sabe que a psicanálise não opera com essa distinção, com essa cronologia entre velhos e jovens, principalmente a psicanálise de orientação lacaniana, acho que rompe com isso, inclusive, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é preciso tempo para algumas coisas e, sobretudo, a experiência. E a gente sabe também que, felizmente, alguns de vocês nunca experimentou esse mal-estar que a gente está vivendo agora. A gente achava que nunca mais a gente ia precisar experimentar isso, pelo menos não tão cedo aqui no nosso país. Então, é uma preocupação bastante grande que a gente tem também de alguma maneira, criar uma rede de sustentação, não que nós, um pouco mais experientes, né, estejamos imunes a isso, muito pelo contrário, porque de fato também nos pegou de surpresa, mas eu acho que vocês precisam estar atentos e fortes, porque não temos tempo de temer a morte, como dizia o poeta, né? Caetano Veloso. Eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi numa dessas noites sem conseguir dormir por conta de tudo isso que está acontecendo, e que até andou circulando, mas eu queria dar voz a ele. É a primeira vez que eu vou falar esse texto, e que de alguma maneira transmite algumas coisas que eu tenho pensado, porque eu que vivi a ditadura, embora bastante jovem,
não acho que o que a gente está vivendo agora seja alguma coisa que dê para se equiparar exatamente. Acho que é alguma outra coisa, e isso que eu vou tentar dizer aqui para vocês o que eu pensei. Aí a gente pode conversar. Então, eu dei o nome para esse texto de A Queda do Semblante do Homem Cordial. Começo com uma pequena citação do livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que diz assim: já se disse que a contribuição brasileira para a civilização será o homem cordial. A hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras. Nossa forma de convívio social é, no fundo, o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência. Estamos vivendo o momento mais dramático da chamada Nova República, justamente no aniversário de 30 anos de nossa Constituição Cidadã. A ameaça da eleição do senhor Jair Bolsonaro atordoa e amedronta a todas e todos aqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar que dominou o Brasil a partir do golpe de 64. Nossa primeira eleição direta, depois daquele período nefasto de nossa história recente, só ocorreu em 1989. Antes disso, tivemos uma transição lenta para um regime semidemocrático que incluiu uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, negociada, o que significava um pacto de não punição dos militares envolvidos nos crimes de tortura e extermínio ocorridos nos anos de chumbo. E uma eleição indireta de um civil conservador, Tancredo Neves, que veio a falecer antes de tomar posse, deixando de herança seu vice, José Savimbi. O processo de redemocratização do Brasil, além de lento e negociado, sempre foi parcial. As instituições se fortaleceram com a nova Constituição e a prática regular de eleições para o Executivo e o Legislativo. O Poder Judiciário permaneceu com os vícios e o tabu de ser intocável. Muitos avanços aconteceram de fato, mas, para grande parte da população, a democracia nunca chegou de fato. Os índios seguiram sendo exterminados, os negros pobres das periferias das grandes cidades continuaram a ser torturados e assassinados por uma polícia que ainda hoje é militar. A fome e a desnutrição continuaram matando nossas crianças. Os grandes acordos nacionais com o Supremo, contudo, zelaram para que os privilégios de sempre permanecessem inalterados. Os governos mais populares da última década trouxeram uma nova onda de avanços muito significativos, sobretudo para a população miserável de nosso país. Algumas conquistas foram de fato extraordinárias, como certa estabilidade econômica, a retirada do país do mapa da fome internacional, a drástica redução da mortalidade infantil e a inclusão econômica de uma enorme parcela da população, além de programas de moradia, iluminação, saneamento, democratização da educação e da cultura, e etc. Além disso, houve a conquista inédita de uma posição internacional de destaque com respeito à soberania nacional, bem como uma posição republicana no tratamento de instituições como o próprio Supremo, o Ministério Público e a Polícia Federal. Apesar de tudo isso, entretanto, os grandes acordos permaneceram como se fosse possível flertar cordialmente com as elites e as oligarquias sem ter que pagar o dote. Sabemos qual foi o preço cobrado para a manutenção da chamada governabilidade. Um preço alto para uma grande parcela de brasileiros, acho que todos nós aqui, que apostavam em uma mudança radical de conduta ou, quem sabe, numa ruptura definitiva do grande pacto. A grande traição não tardou a chegar e veio do modo mais terrível que se poderia imaginar, através de um teatro de mau gosto no qual todos sabiam que se tratava de uma farsa,
mas não hesitaram em cumprir seu papel patético sob o faz de conta de que tudo estava se dando conforme os ritos institucionais. Não se consente com um golpe impunemente, sobretudo quando ele se dá sob a égide da misoginia mais vil. A cena do deputado Jair Bolsonaro, dedicando seu voto a favor do impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, notoriamente sem crime de responsabilidade, ao seu torturador sádico e cruel Brilhante Ustra, e o fato ainda mais vil de que, sob a vista de todos e embaixo do nariz do Supremo, esse senhor não ter saído preso do plenário e nem sequer ter sofrido um processo no Comitê de Ética do Congresso, essa cena foi o prenúncio tenebroso do que viria depois. Aprendemos com a psicanálise que não se rompe o pacto social impunemente, e tampouco se consente com tamanha indecência sem que haja consequências. O simbólico rejeitado sempre cobrará sua libra de carga. O que não prevíamos, entretanto, é que o pior viria a galope de forma inédita. Ora, mesmo durante a ditadura, havia ainda um resto de pudor. A máscara da cordialidade, lê-se clientelismo, nepotismo, coronelismo, catolicismo de meia tigela e etc., impedia que se declarassem abertamente os crimes que ocorriam nos porões do DOPS e do DOI-CODE. Era preciso negar sistematicamente que houvesse tortura no Brasil. E os cadáveres precisavam ser ocultados em valas comuns ou jogados ao mar em nome da manutenção do discurso oficial que sustentava uma falsa normalidade institucional. A figura maior da ditadura brasileira era o silêncio. Lembro-me de que, filha de um homem perseguido pela ditadura e de uma professora universitária exilada em uma cidade do interior, eu era proibida de falar com qualquer pessoa que se discutia em nossa casa. Em outras palavras, não se podia confiar em ninguém. Isso gerou em mim uma dificuldade enorme de saber o que se podia e o que não se podia falar, por exemplo, com colegas de escola. Até hoje tenho ainda resquícios dessa falta de parâmetros sobre o que é dizível e o que não é. Na adolescência, comecei a militar no movimento secundarista e lembro-me de enfrentar situações potencialmente perigosas, para a época, com uma coragem certamente inconsequente, mas ao mesmo tempo não de todo irresponsável. Em todo caso, a ameaça era sempre velada. Um vizinho sorrateiro poderia te denunciar na calada da noite. Até hoje, mesmo depois de meu pai ter sido anistiado e de ter recebido uma indenização indecente e o pedido de perdão oficial do Estado brasileiro pelos danos causados à sua vida e à vida de seus familiares, nos quais me incluo, não sabemos quem o perseguia, quem mandava seus chefes o demitirem sistematicamente de seus empregos. Era tudo velado. Afinal, ainda continuávamos sendo agenciados pelo lugar-tenente da máscara da cordialidade, mesmo que sórdida e sorrateiramente assassina. O que estamos vivendo enquanto nação no ano de 2018 parece-me de outra ordem discursiva. Não estou comparando atrocidades e maldades. O mal verdadeiro não se mensura. Não, mas estou afirmando que o que estamos vivendo nesse tempo é algo de outra qualidade com a qual não sabemos lidar. Não sei como lidar com o medo que sinto agora. A máscara do homem cordial, nosso semblante maior, caiu. Agora, o que assistimos, atônitos, é um discurso explícito de incitação à eliminação do inimigo, quase sempre identificado a uma figuração do feminino, enquanto eteridade radical não toda fálica. A mulher, o negro, o índio, o migrante, os homossexuais, o deficiente, o louco.
O que aparece desvelado quando cai esse semblante é o ódio mais abjeto, o ódio, talvez, do que nunca quisemos enxergar em nossos espelhos. Nosso estupro fundamental, que torna incontornável nossa miscigenação estrutural. Identificamos-nos com o homem branco heterossexual de bem para não encararmos quem realmente somos e a dívida que temos com nossos irmãos. Nesse cenário macabro, há algo que tem me chamado muito a atenção. A maior parte de nossos parentes e conhecidos que votam no Sr. Bolsonaro argumentam que as atrocidades cometidas e, sobretudo, declaradas por esse senhor não passam de brincadeiras, ditas da boca para fora. Eles desconhecem ou fecham os olhos para o fato de que essa queda do véu do pudor, essa obscenidade, trazer à cena o que deveria estar nos bastidores, serve de salvo-conduto para as práticas mais violentas, degradantes e cruéis. Mas, pensando bem, é curioso que nos espantemos com isso. Ora, não somos nós, homens legais e cabeça, que, entretanto, continuamos nos grupos machistas de WhatsApp, quando amigos de infância nos mandam fotos de bucetinhas peladinhas de adolescentes, porque, afinal, é só brincadeira e não queremos ser os chatos moralistas do grupo? Não somos nós, pais e irmãos de filhos gays, que escutamos com um risinho amarelo as piadas homofóbicas porque não queremos ser taxados de politicamente corretos? Não somos nós, mães de filhos deficientes, que calamos diante de propostas eugênicas e discriminatórias porque não queremos nos sentir inferiores? Não somos nós, mulheres, que aceitamos os piores assédios, submissões e humilhações, além de relacionamentos abusivos e violências cotidianas, porque senão somos rotuladas de não femininas? Não somos nós que temos vergonha de defender as cotas para os negros ou a demarcação de terra para os índios, porque queremos negar nosso racismo? Não somos nós que seguimos sendo tolerantes, cordialmente, com nossa violência fundadora, porque afinal tudo não passa de uma grande brincadeira? É tudo da boca para fora e piada não ofende? Ora, por que estamos agora tão perplexos ao ouvir nossos próprios argumentos voltados contra nós? Caiu o semblante do homem cordial. Sim, 1/3 dos eleitores brasileiros, do total de eleitores, não do total de votos, né, votou naquele que representa o terror mais inominável. A eliminação do humano em nós. Não acredito que todas e todos sejam fascistas, mas sim, muitos o são. E agora, sem pudor, podem declará-lo abertamente, e os crimes contra pessoas e contra a humanidade já começaram a ocorrer a céu aberto, em plena luz do dia. Momento para se temer o pior, que já está entre nós. Nossas vísceras estão abertas. Resta saber como vamos resistir, como vamos costurar as suturas e como vamos lidar com as cicatrizes profundas que certamente restarão. Nós convocamos, esse ato assembleia em favor da democracia e contra o risco iminente da instalação do fascismo no poder. Nesse domingo, nós ficamos aturdidos, e fomos atravessados no corpo por uma experiência onde fomos nos dando conta, com os números percentuais, que nós chegamos muito perto, de eleger Jair Bolsonaro em primeiro turno. O que trouxe, o que jogou na nossa cara, que é a possibilidade de que ele seja eleito em segundo turno, está aí. Hoje nós estamos a 17 dias do segundo turno. Então,
pensar essa convocação, e foi uma questão terrível, né? Porque na segunda-feira a gente fez a assembleia no fórum e a gente fez as nossas eleições de comissão de gestão. Com esse significante eleição, né? Poucas horas depois que a gente estava vivendo na carne esse aturdimento. Então, para escrever essa convocação, eu pensava, a gente está convocando para quê? Né? Então, a convocação, se vocês puderem ler, é ao mesmo tempo para uma ação, porque a gente tem 17 dias, como é que a gente se organiza, e a outra é que, independente do resultado, nós vamos precisar fazer rede, nós vamos precisar dos laços, nós vamos precisar uns dos outros. É espantoso, né, a maneira como a campanha do Bolsonaro vai acontecendo, né, e de vez em quando, sei lá, por uma curiosidade bizarra, eu, pelo menos, acabei vendo algumas coisas. Um dos posts que eu achei assim impressionante ia dizendo, o ataque era o seguinte, né, sei lá, nós precisamos do dentista, do padeiro, né, do médico, do policial, mas nós não precisamos dos artistas. De fato, o fascismo ele não só não precisa dos artistas, como a arte é um obstáculo. Assim como a psicanálise. Né? E a gente tem recebido tantas coisas, né, por WhatsApp, Messenger, Facebook, né? E uma das coisas que mais tem me confortado, ou que tem ressoado de alguma forma como um dizer, são as poesias. Né? Temos trocado algumas poesias. Né? Talvez a gente tenha que fazer saraus. E aqui é Conrado e a Ana, que certamente já estão organizando saraus, né? Ou vão organizar. Né? Vocês já têm um sarau na página, né? Então é interessante porque eu acho que é importante ver o manifesto, que foi um manifesto escrito pela gestão da Associação Nacional, né, Escola de Psicanálise dos Fóruns Lacaniano no Brasil, né, que está circulando bastante, mas eu acho que é importante ler, porque isso afirma uma posição. Então, no primeiro momento, eu vou fazer a leitura do manifesto, e depois eu fui escrevendo depressa em cima de algumas coisas que nós discutimos aqui, porque a instância internacional dos fóruns convocou os fóruns, né, para que a gente fizesse alguns encontros preparatórios para o encontro de Barcelona, em função da fragilidade com que as democracias na América Latina vêm se apresentando, né, que pudesse ser discutido, que pudessem haver, né, encontros preliminares aí, tanto em relação da política da escola, né, como a política na cidade dos discursos. Então a gente teve alguns encontros e dentro de é preciso talvez a gente poder dizer isso, porque eu acho que a fala do Rodrigo retoma essa questão, como que a gente faz isso a partir de uma associação de psicanalistas, né? Então, sem dúvida isso coloca um desconforto, porque nós temos algumas paixões políticas, algumas posições. E uma associação de psicanalistas, necessariamente, ela se quer laica e apartidária. Né? Então, esse encontro, esse ato, não é um ato partidário, não é talvez seja um momento de convocar uma militância, sim, já que a gente está falando em ações. Eu lembro de trocar algumas mensagens com o Conrado, que ele dizia assim, é ideológico, por que não? Né? Porque a psicanálise necessariamente se alinha do lado da democracia e contra o totalitarismo. Né? Não há como pensar a psicanálise no seio do totalitarismo.
Quem pode cuidar disso? Quem está com os... Tá, pode passar para trás, ao contrário. Embaixo fica frio. Uma entrevista eu não vou dizer Bom, vou continuar então. me faz mal. Eu coloco na primeira questão, né? Como sustentar a psicanálise no seio de um regime totalitário. E agora eu vou ler o manifesto, então, da IPF-CL Brasil. Somos pró-civilização. Ao instituir o Estado democrático... Gente, de novo, né? Na Assembleia fiz isso, eu falei demográfico, ia sair, é uma coisa. Bom, ao instituir o Estado democrático, a nossa Constituição de 1988 veio assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Cláusulas pétreas da lei soberana que transferiu, após 21 anos de ditadura, o poder para uma comunidade. A lei será a força da comunidade em contraposição à violência de um indivíduo. E tudo que favorece o estreitamento dos laços sociais deve atuar contra a guerra, indica Freud a Einstein no texto Por que a Guerra? Desde Freud, os analistas tomam a palavra em meio aos debates políticos de sua época. Freud os convocou ao afirmar que ser contra a guerra não se tratava de um mero repúdio intelectual e emocional, pois há uma intolerância constitucional da psicanálise para com o Estado bélico, porque somos pró-civilização. Lacan não se calou em 1968 e, ao fundar sua escola, assevera que os analistas deveriam estar aptos para julgarem os males em que vivem. No Brasil, recolhemos com muita preocupação os ecos de um projeto político obscurantista, campanhas de cunho higienista de métodos contraceptivos, desmonte de programas sociais, reforma do ensino médio, que atingirá apenas escolas públicas, política de caça aos povos indígenas, projeto da reforma trabalhista e da Previdência, retorno de doenças já superadas como sarampo e febre amarela, o genocídio de jovens da população de baixa renda, além do retorno ao mapa da fome, dentre outros. Declarações permeadas por ideias nazifascistas que preguem a eliminação física do inimigo, que francamente se posicionem pró-estupro e pró-tortura, que incitem a segregação e exclusão das diferenças de sexo, raça, classe social, aliados à proposta de militarização da política, ameaçam a sobrevivência do Estado democrático e os pactos simbólicos que regem nossos laços sociais. Mas ainda franqueiam a instalação da banalidade do mal. A política da psicanálise se associa à ética do bem-dizer e nos leva a fazer frente ao discurso do ódio ao outro em pleno Estado democrático. O discurso do analista deve circular na polis e, quando nos dirigimos ao mundo, o silêncio do terror conformista não nos cabe. Além do mais, nos regimes totalitários, o laço instituído pela psicanálise não tem como subsistir. Lição extraída da nossa história, pois sabemos que em tais regimes
não há lugar para um laço que possibilita o sujeito falar do seu desejo. Esse é um manifesto, né? Então, e eu acho que eu falei um pouco desses encontros, porque eu ia contextualizar que eu escrevi um pouco depressa e não suficientemente desenvolvido algumas questões que conversam não só com o texto que a Ana Laura está apresentando aqui hoje, mas com as conversas que nós tivemos naqueles dias. Então, tem alguns pontos em comum e eu me faço uma pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar. A questão que se coloca, antes de mais nada, é a do bem dizer. Essa é uma responsabilidade ética do psicanalista, da escuta e do bem dizer. Qualquer posição totalitarista do é avessa à ética da psicanálise. Como fazer resistência à iminência do totalitarismo? Qual movimento possível numa comunidade de analistas? Convoca-se o psicanalista pela ética do bem dizer. Talvez possamos levantar uma questão sobre o fenômeno ódio ao PT, especialmente em relação à figura de Dilma Rousseff, visto que Lula alcançou uma aprovação de 87% após seus 2 mandatos no governo do país. Uma notícia de dezembro de 2010 aponta que a popularidade de Lula bate recorde e chega a 87%, segundo o Ibope. Muito tem se dito a respeito e, no entanto, a justificativa da corrupção no PT é insuficiente, pois não observamos o mesmo fenômeno de ódio aos outros partidos, historicamente ainda mais corruptos. Não se trata de suspender em absoluto as críticas aos governos PT. Essa seria uma justificativa, da corrupção que tem sido frequentemente enunciada pelo antipetismo. Por outro lado, observamos uma crítica persistente e legítima de que em 12 anos de governo o PT não fez as reformas esperadas, mas, ao contrário, fez acordos incoerentes com seu projeto político. Não fez a reforma política, a reforma tributária, etc, etc, etc. Aqueles que se decepcionaram com o partido que não cumpriu a promessa tão esperada não engrossam o fenômeno de ódio ao PT. Muito ao contrário, é de onde advém o apoio ao PT na resistência ao fascismo. Afinal, aqui estamos nós, né? A verdade tem estrutura de horror. Desde a psicanálise, a verdade é a verdade da castração. O horror à castração promove a operação de recalque. E a estrutura dos discursos, enquanto aparelhos de gozo, mostra que a verdade é velada pelos semblantes. Um dado histórico promovido pela presidente Dilma Rousseff. Dilma instituiu em 2011 a Comissão Nacional da Verdade. Recordo apressadamente do Wikipédia o que vem a ser a Comissão da Verdade, cujos relatórios podem ser consultados num site, Memórias Reveladas. Então eu vou ler um pouco o que eu retirei do Wikipédia. A Comissão Nacional da Verdade é a comissão instituída pelo governo do Brasil que investigou as graves violações de direitos humanos cometidos entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. As violações aconteceram no Brasil e no exterior, praticadas por agentes públicos, pessoas a seu serviço com o apoio ou no interesse do Estado brasileiro. A comissão foi composta por 7 membros nomeados pelo presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que foram auxiliados por assessores, consultores e pesquisadores. A lei que instituiu, Lei número tal, foi sancionada em 2011 e a comissão foi instalada oficialmente em maio de 2012. A Comissão Nacional da Verdade concentrou seus esforços no exame e esclarecimento das violações de direitos humanos praticados durante esta
última ditadura. A comissão ouviu vítimas e testemunhas, bem como convocou agentes da repressão para prestar depoimentos. Promoveu mais de 100 eventos na forma de audiências públicas e sessões de apresentação dos relatórios preliminares da pesquisa, muitos em parceria com comissões da verdade estaduais e organizações da sociedade civil. Realizou diligências em unidades militares acompanhadas de ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos. Constituiu um núcleo pericial para elucidar as circunstâncias das graves violações de direitos humanos, o qual elaborou laudos periciais, relatórios de diligências, croquis relativos às unidades militares. Colaborou com as instâncias do poder para a apuração da violação de direitos humanos, além de ser enviado aos órgãos públicos competentes dados que pudessem auxiliar na identificação de restos mortais de desaparecidos. Também identificou os locais, estruturas, instituições e circunstâncias relacionados à prática de violações dos direitos humanos, além de ter identificado ramificações na sociedade e nos aparelhos estatais. Em 10 de dezembro de 2014, essa comissão entregou seu relatório final à presidente Dilma Rousseff. Concluiu que a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres resultou de uma política estatal, de alcance generalizado contra a população civil, caracterizando-se como crimes contra a humanidade. Foram identificados 434 casos de mortes e desaparecimentos de pessoas sob a responsabilidade do Estado brasileiro durante o período de 46 a 88. Em capítulo referente à autoria de graves violações de direitos humanos, enumerou 377 agentes públicos envolvidos em distintos planos de participação, responsabilidade política institucional, responsabilidade pelo controle e gestão de estrutura e procedimentos e pela autoria direta de condutas que materializaram as violações. Dentre as 29 medidas e políticas públicas recomendadas pela Comissão Nacional da Verdade para prevenir violações de direitos humanos, assegurar a sua repetição e promover o aprofundamento do Estado democrático de direito no Brasil, destacam-se o reconhecimento pelas Forças Armadas da sua responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar, a determinação pelos órgãos competentes da responsabilidade jurídica, criminal, civil e administrativa dos agentes públicos que deram causa às violações, afastando-se em relação a esses agentes da aplicação dos dispositivos concessivos inscritos na Lei da Anistia de 1979. E aqui eu vou escrever então a minha questão, Será que podemos qualificar o fenômeno social avassalador que estamos vivendo hoje como uma abreação às memórias reveladas? Um retorno do pior como negação dos crimes horrendos praticados contra a humanidade durante a ditadura? Não queremos saber nada disso? A castração apresenta sua face nas figuras da mulher como aquela que não tem, e desliza, os que não têm, pelas minorias, os desprovidos de falo, pobres, negros, índios, homossexuais. Bolsonaro é um catalisador de todo esse ódio, militar reformado que destila aos quatro ventos o extermínio daqueles que portam no corpo e na experiência a verdade da castração. Assim, horrorizados, dentre tantas outras cenas, nós horrorizados, vimos Bolsonaro homenagear o coronel Ustra, conhecido torturador e assassino de presos políticos durante a ditadura. Bolsonaro disse: nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nesta data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa.
Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 1964 e perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, meu voto é sim. Pelo impeachment de Dilma. Perguntado a respeito num outro momento, né, como que ele poderia fazer uma homenagem ao coronel Ustra, Bolsonaro responde dizendo que contra o coronel não consta nenhum julgamento. Na cidade dos discursos, em especial na história do Brasil, a anistia geral e restrita praticada na transição da ditadura militar de 1964 a 1985 permitiu que torturadores nunca fossem julgados e punidos. Essa é uma situação excepcional e inadmissível. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considera que são crimes contra a humanidade e, portanto, imprescritíveis. Questão que tramita no Brasil sem conclusão. O fato dos crimes da ditadura não terem sido julgados impediram, em alguma medida, a transmissão da história para os mais jovens. Assim, temos uma verdade que é recusada àqueles que a buscam. Sabemos que os efeitos do recalcamento podem ser nefastos por seu retorno e repetição. Qual o tratamento possível? O discurso analítico permite uma operação do saber no lugar da verdade. Um parênteses é que a questão da verdade na psicanálise abre para uma complexa análise dessa questão, que eu não vou adentrar agora, né? Mas essa questão, a da verdade, é algo que não pode deixar de ser atravessado em uma análise, sabemos. Sabemos na clínica os efeitos dos segredos, das soluções de compromisso para recusar uma verdade que retorna sem permitir o seu tratamento. Em vários lugares do mundo, os crimes praticados pelo fascismo e pelo nazismo são lembrados e transmitidos através de documentos, histórias e de seus monumentos. Está presente no espaço público, na cidade, revelando uma história. Isso a gente vê em vários lugares do mundo. Me lembro, andando em Roma, ver umas plaquinhas nas frentes da casa com o nome de pessoas, e o meu marido me dizia, não, esses nomes são das pessoas que foram assassinadas durante o fascismo. Então a gente anda na rua por cima dessas plaquinhas e essa lembrança está presente no espaço da cidade. É uma história contada. Como dar tratamento aos crimes que vêm sendo negados sistematicamente, lançando a todos numa insegurança sem igual, pois que sem parâmetros legais onde nos ampararmos? Como a psicanálise pode nos ajudar a nos orientar no debate político e escutar os analisantes mitigados por tais questões no divã? São algumas questões que espero poder desenvolver melhor.